Ô, gente, então eu estou aqui para apresentar para vocês o estudo, né, no nosso lar, como já sabe, né, é o culto familiar, né, que vou fazer hoje. Eu acho que já estamos terminando o livro, né? Esse é o penúltimo capítulo. E é um capítulo assim, muito interessante, né, como se diz o André Luiz, né, e muito intrigante. Lá em casa tá Então, quer dizer, no capítulo anterior, né, Então, quer dizer, no capítulo anterior, né, nós acompanhamos, né, toda a preparação para o momento especial de Dona Laura, né, para fazer os preparativos finais para a sua encarnação. Então, quer dizer, nesse capítulo, né, quer dizer, o culto familiar, né, eu coloquei também como culto no lar, porque eu achei isso interessante, né, porque, pelo menos assim, eu e a Claudinha, nós fazemos um culto no lar, que eu acho que é muito enriquecedor para a gente, muito engrandecedor, né, quer dizer, a gente assimilar, né, esses conhecimentos do nosso amado Jesus, né, que é muito importante, né, para a nossa caminhada, no nosso dia a dia, na prática, né, é muito importante. Então, quer dizer, André Luiz narra, né, essa reunião na casa de Lísias como uma experiência, né, como eu falei, inédita e única. Quer dizer, nessa assembleia, né, pode-se dizer, né, que tinha mais ou menos umas 30 pessoas, pessoas bastante ligadas, né, à família de Lísias. E todos sentados, ordenados o mais simples possível. Onde o ministro Clarencio, né, estava na cabeceira como diretor, e ao lado dele tinha Dona Laura e seus filhos. Aqui, né, tem uma... é do filme, né, Nosso Lar, mas não é bem a representação, né, só para a gente ter uma noção, né, mais ou menos. Aí, quer dizer, tinha na distância de mais ou menos 4 metros, né, um globo cristalino de 2 metros de diâmetro. E nesse globo embaixo dele tinha um emaranhado fios que saíam. Ele está falando que ligava essas fios numa caixa, né? Para mim era uma caixa, né, acústica, né, um alto-falante, né, como pode chamar, né? Aí o André estava do lado de Nicolas, né, o antigo servidor do Ministério do Auxílio. E com isso ele tinha muitas dúvidas, né? Para que serve esse globo, né? Esse culto, né? Esse culto familiar, né? Como é que é isso? Aí ele perguntou, né, para o Nicolas, né? E o Nicolas, como vocês podem ver aqui é o Ricardo, né? Que ele já está encarnado, né? Com essa criancinha doce, vocês podem ver. Aí ele fala, né, que o Ricardo já estava encarnado, já na fase de criancinha, e que ele não era difícil, né, desprender-se dos elos físicos, né, por alguns instantes, como se pode ver ali, ele trouxe uma imagem aí que pode lembra, né, um pouco, né, o cordão de prata, né, quando a gente sai, né, do nosso corpo, né, e aqui ele poderia ir para outros mundos, né, que é o caso do nosso lar. Aí o André indagou, né? Por que o globo cristalino, né? Por quê? Esse globo era como se fosse uma proteção, né? Uma segurança para o Ricardo. É como se fosse um isolante, né? Porque ele isolava, né, os pensamentos emotivos e sentimentos, que nossas energias mentais não poderão atravessar. É uma segurança, né?
encargo do espírito do Ricardo. Né? Aí nesse instante, Elísia foi chamado, né, no fone pelo funcionário da comunicação, que já poderia iniciar, né, os trabalhos. Né? Quer dizer, nessa hora, né, quer dizer, na Terra, né, já passava de 00:40 e já estava, né, mas em paz, né, quer dizer, no próprio lar, né, de Ricardo, já estavam todos os familiares, já estavam dormindo, o próprio Ricardo também, então ficaria mais fácil. Né? Então, o ministro Clarence pediu, né, todo mundo como higienizasse, né, os pensamentos, e ele fez uma singela prece e pediu aos irmãos que enviassem mensagem de amor para Ricardo. Quer dizer, essa mensagem de amor, né, foi próprio os filhos, né, de Ricardo, né, Elisa, as irmãs, as netas fizeram uma canção, né, com muito amor, eu precisando dele. Então, eles foram tomar posição junto aos instrumentos musicais. Lísia, a cítara, né, isso aqui, eu trouxe alguns exemplos aqui de imagem, né, desse instrumento, né, para mim eu achei assim bem diferente, bem de falar. E Judite no piano, a harpa e a Holanda, e o restante eram vozes, né? Eles comporam a melodia composta por eles mesmos. Aqui eu trouxe, né, um breve relato falando desse instrumento cítara, que era um instrumento musical de cordas relacionado com a lira, muito tocado pelos antigos gregos e intimamente associado ao deus Apolo. Embora na mitologia sua invenção é atribuída a Hermes, que fabricou o instrumento a partir de um casco de tartaruga. Tocar a cítara também era considerado uma parte importante da educação de meninos gregos. Eu trouxe aqui do próprio jornal. Uma atração que veio do outro lado do mundo. Você já ouviu falar no cítara? É um instrumento indiano do século XIII. Hoje e amanhã, o cítara é a atração na Casa de Bonecos em Poços de Caldas. Então vamos no nosso estúdio lá em Poços falar com o músico Crucis Khan, que é quem fará o show. Boa tarde, Crucis, obrigada pela presença. Antes da gente trocar uma palavrinha, apresenta para o pessoal de casa o som desse instrumento, por favor. Com o maior prazer. Explica pra gente quantas cordas tem esse instrumento, que deve dar um trabalhão para afinar, não é? Bom, isso é verdade. Esse instrumento tem 12 cordas ou 13 cordas simpáticas, né, que são essas aqui, e tem mais 7 cordas na parte superior, onde eu uso para fazer o trabalho de solo, né? Então, cada nota que eu toco aqui na parte superior, ela vibra embaixo, né? O som sai, fica vibrando, que faz a relação de o que está em cima é exatamente igual ao que está embaixo. É a mesma coisa. E muita processo de vibração, né? Tá certo. Muita gente em casa deve estar achando esse instrumento bem diferente, mas ele já foi usado por músicos do Rolling Stones, dos Beatles, não é? Isso, exato. O George Harrison foi uma das pessoas que ajudou a divulgar esse instrumento no Ocidente, através do Pandit Ravi Shankar, que é o... Então eu acho que é o seguinte, a música, né, tanto a música, né, quanto a canção, né, em si,
ela harmoniza, né? Eu acho que ser uma música boa, né? Acalma, né? Nossos corações, né? Nossa alma. E, então isso foi importante, né? Lá nesse culto no lar, né? Então, quer dizer, aí toda a família então se reúne ao lado dos instrumentos musicais, que ali estavam Lísia e as irmãs, né? E entoavam lindas palavras de uma singela canção, escrita por eles mesmos. Então, eles com coro, né? Uma canção, né? Para o paizinho querido deles, aquela canção de amor, né? E foi quando, né, André percebe então que o globo se enchia, né? Como vocês podem ver, pessoal. Esse aqui é o Ricardo, né? Vou apresentar para vocês o Ricardo já na fase adulta, né? Madura. E o globo, né, cristalino que protegia, né, o espírito de Ricardo, né? E ele ficou assim tão emocionado, né, que pediu que repetisse, né, a canção novamente, né? Que trouxe ele lá, né? Lá no nosso lar, né? Foi aqui nesses dias, né? O Ricardo materializando dentro do globo, né? Que foi uma forma de atender os apelos, né, dos filhos e da esposa. Aí ele falou, né? Ah, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que enfeitou o nosso evangelho no lar, com as grandes alegrias dessa noite. Nessa sala temos procurado juntos o caminho dos planos superiores. Muitas vezes recebemos aqui o pão espiritual da vida. E é aqui mesmo que nos reencontramos para o sentido sagrado, como sou feliz. Aí, quer dizer, esse pão espiritual, né, acho que também é muito importante, né, para eles lá também, né, que é o caso do Evangelho, né, dos ensinamentos do nosso amado Jesus, que é muito importante, né, para enriquecer a nossa alma, né. Como aqui também, eu acho também a gente tem encarnado, né, nosso corpo precisa, né, de alimento, né, do pão, né, como também o espírito também. Isso é importante, né, a gente perceber isso aí. Aí ele fala, né, Pai querido, diga o que precisa de nós, quer dizer, isso foi a Judite me falando. Explique como podemos ser úteis ao seu coração, disse Judite, né, debruçando no globo, né, cristalino. Aí André percebe, né, que Ricardo olhou profundamente para a Dona Laura e sussurrou, né, falou assim, filha, sua mãe virá em breve e depois vocês virão também. O que eu mais poderia querer para ser feliz, a não ser pedir a Jesus que nos abençoe para sempre. Como é bonito isso, né? Como é engrandecedor. Eu penso bem, uma família espiritual e depois fazem plano, né, para reencarnar e junto novamente. Né? Como deve ser gratificante, né? Como deve ser bom, né? Aí, quando o globo ia ficando novamente cinzento, né, André ouviu de Ricardo essas palavras, né? Ah, meus filhos, tem uma coisa a pedir do fundo do meu coração. Peçam a Deus para que eu nunca tenha vantagens na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento esteja sempre viva em meu espírito. Então, quer dizer, vantagens, né? Quer dizer, quem que não quer, né? Quer dizer, tipo assim, você está aqui na terra, tem vantagem, privilégio de ganhar na Mega Sena, né? Não é um dos casos, né? Se você for analisar, quer dizer, o Ricardo, né? Quer dizer, ele tinha receio, né, de falhar, né, aqui na terra, né? Então, quer dizer, no meu entendimento, eu acho, quer dizer, que ele preferiu, né, passar por dificuldades, né, obstáculos para evoluir, né, no seu plano, né, de evolução espiritual. Eu acho que é mais, não sei, né, acho que depende da interpretação, pelo menos no meu entendimento, eu acho.
Então ele não queria, né, ter privilégio nem benefícios, que eu acho que é bom. É uma coisa assim, bem grande, né, na parte do espírito dele, falar isso, né, acho que é bem legal. Aí quando o globo ia ficando novamente após isso, o globo, né, se encheu de substância leitosa, para em seguida voltar ao normal. Aí Clarencio, né, o ministro Clarencio, ele fechou, né, essa reunião, né, com a singela, mandou uma prece, né, e como o André Luiz foi lá, né, perto da Dona Laura, foi parabenizá-la, né, porque a reunião foi muito boa, né? Foi muitas coisas novas, né, que apareceram. Então ele estava do lado lá, aí o ministro Clarencio faz um convite, né, para que ele acompanhasse o processo de retorno de Dona Laura e dá a ele a notícia que ele mais aguardava, a possibilidade de rever a sua família. Então, quer dizer, aquilo lá, se fosse no início, né, quando ele entrou lá no nosso lar, a coisa que ele mais desejava era voltar, né, de novo, ver a família dele, ver como eles estavam, né? E agora ele tinha um trabalho, né, lá na Câmara de Retificações, né, e aquele compromisso, né, que ele tinha naquele trabalho lá. Aí ele pensava assim, pô, quem vai ficar no meu lugar? Será que eu posso sair mesmo? Eles não vão sentir minha falta, né? Aí, quer dizer, o interessante é isso, né? Quer dizer, que o ministro, né, o ministro Clarencio fala, não, você tem aqui boas horas extras, né, porque eles têm bônus horas, né? Ele teve 1 ano trabalhando lá, então ele adquiriu muito bônus horas. E que isso não seria prejudicial, pois o ministro Gerência certamente o autorizaria. Aí o coração dele encheu de alegria, né? Não poderia ser melhor, né? Quer dizer, ele ter essa oportunidade, né, de voltar de novo na terra, ver os familiares, ver como eles estão, né? Então isso também foi muito bom para ele, né? E é isso aí, família. Então terminou. Agradeço.